Olá, estamos começando mais um podcast. Podcast não, Podsexo, porque aqui no nosso programa a gente pode falar de forma leve sobre sexo, sexualidade e relacionamento com muita educação sexual. E hoje o nosso tema promete desmistificar muita coisa, gerar muita curiosidade. Mas antes, eu queria chamar o Podsexo nas ruas para saber a opinião das pessoas, o que é que eles acham sobre esse tema tão polêmico que a gente resolveu trazer para vocês. Solta a vinheta. Olá, pessoal, começando mais um Podsexo e hoje o assunto é harmonização íntima. Vamos saber do pessoal o que é que eles acham, que aumentar o tamanho, deixar ele mais bonito, se eles acham que isso é válido na relação ou se eles são contra mexer no tamanho do documento. Eu gostaria de saber, a harmonização íntima está bem alta agora e os homens estão buscando muita harmonização íntima para mudar o tamanho do pênis. E eu queria saber o que é que você acha, eles aumentam, deixam mais bonito? Qual é a sua opinião sobre isso? Eles têm o direito de escolha, fazer o que eles acham que é melhor para eles, não é isso? Eu respeito a opinião e o desejo de mudança de qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Eu não acho legal. Você não acha legal? Não, por quê? Tem que ser normal, né? Porque as mulheres gostam do homem normal. O homem tem que continuar com o normal. Aí eu acho certo, né? Que o prazer é com o normal. Isso depende de cada pessoa, né? No meu caso, eu não preciso. Mas tem certos homens, com orgulho, e as mulheres também tendem a olhar o órgão masculino. Isso é válido. Eu concordo plenamente sobre isso. É válida. Muito importante porque isso preenche o ego do ser humano e o vitaliza para prosseguir. O que importa? Importa que ele seja condizente com a realidade, o seu tempo, o seu mundo, a sua necessidade. Valeu? Show de bola! Como vocês viram aí, pessoal, as opiniões se divergem. Então, algumas pessoas acham necessário fazer realmente, fariam por questão de estética, outras pessoas nem tanto. Mas hoje eu trouxe um especialista para conversarmos sobre isso. E é um prazer imenso receber ele aqui, Dr. Soares Filho. Muito prazer receber você aqui no nosso programa, no nosso Podsexo. Hoje eu vou tirar muitas dúvidas com você. Muitas perguntas também enviaram para você e a gente vai estar desmistificando aí esse universo. Hoje o nosso tema é sobre harmonização íntima e ele é especialista, ele é enfermeiro, esteta, anatomista e com especialização em harmonização íntima, masculina, feminina, deixar o bumbum, piroca, pepeca, enfim. Hoje a gente vai falar sobre isso. É um prazer receber você aqui, viu, doutor? Coisa boa. É um prazer e uma honra. Estou muito feliz e já agradeço o convite, né? É sempre maravilhoso poder compartilhar, tirar algumas dúvidas, mitos que alguns pacientes podem ter, né? Exatamente, e é um tema extremamente curioso e com muita procura, né? A estética está sempre muito em alta, principalmente essa harmonização íntima agora, né? Uhum. E aí a gente vai tirar muitas dúvidas das pessoas, conversar muito sobre esse assunto. Mas antes eu queria lhe conhecer um pouquinho melhor. Quem é o Dr. Soares Filho? Para as pessoas também que estão em casa possam lhe conhecer melhor e a gente iniciar esse bate-papo gostoso. Me diga aí. Perfeito. Na parte profissional, sou graduado em enfermagem, aí logo no início fiquei apaixonado pela disciplina de anatomia, então já tive um contato mais intenso com o corpo humano, né, no laboratório de anatomia com os cadáveres. E aí continuei toda a trajetória da graduação dentro do laboratório de anatomia, terminei de fazer especialização para receber o título de anatomista, depois fiz mestrado também em patologia para poder ficar mais próximo lá do SVO, fazendo dissecação dos cadáveres, enfim. Então, sempre tive um contato muito próximo com o corpo humano e, no período de pandemia, acabei entrando na área da harmonização. E quando entrei na área da harmonização, como eu já tinha essa aproximação com o corpo humano, então, todos os procedimentos que eu ia aprendendo, eu ia ficando... Tinha uma facilidade muito grande e ia me apaixonando pela área. Então, por muito tempo, eu trabalhei mais com anatomia, com os cadáveres, né, ensinando. Mas hoje eu estou mais na parte da anatomia mesmo, da harmonização. Da harmonização.
E você faz a harmonização também facial ou só harmonização íntima? Hoje, o meu foco principal é a harmonização íntima. Quando eu comecei, eu pensei de focar mais na facial. Porque eu achava que se eu fosse trabalhar com corporal, eu ia realizar o procedimento, os pacientes não iam se cuidar em casa, não ia ter tanto resultado. Entendi. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber que é um mercado que vale muito a pena investir. E dentro da harmonização corporal, depois eu conheci a harmonização íntima. E aí fiquei mais apaixonado ainda. E o que é que significa a harmonização íntima, doutor Soares? O que é que a gente faz com nesse Perfeito. procedimento? A harmonização íntima é um conjunto de procedimentos que está à nossa disposição para poder melhorar a estética da região íntima, que seja a vulva ou que seja o pênis, né? Então, algumas pessoas, quando falam sobre harmonização, pensam que é exclusivamente o preenchimento peniano com ácido hialurônico para engrossar, né? Mas, na realidade, tem vários protocolos que a gente pode unir para poder melhorar a estética do órgão. Entendi. Quem é que procura mais essa mudança, essa harmonização íntima? É o homem ou a mulher? Os dois têm procurado bastante. Só que, por questão de marketing, a gente está trabalhando mais no meu Instagram um perfil mais masculino, Eu vi. para poder atingir mais o público masculino. Porém, sempre que eu faço propagandas, falo sobre a estética feminina, tem muita procura também. Então, os dois têm procurado bastante. É tanto que esse ano eu fiz uma campanha do Dia dos Namorados, que se você fizesse com o seu companheiro, com a sua companheira, a clínica te dava o presente, o mesmo procedimento que você presenteou a sua esposa ou seu marido, a clínica também te dava de presente. Que coisa boa. E foi bem legal porque vários pacientes aderiram à campanha. Coisa boa. Por que, doutor Soares, ainda tantos homens ainda têm esse, digamos assim, esse preconceito com a estética e principalmente com a estética íntima, né? Eles têm, às vezes, muitas vezes, a insatisfação Sim, no órgão, mas ainda existe esse preconceito. perfeito. Em relação ao receio que eles têm, é porque desde a infância tinha uma certa comparação em relação ao tamanho do amigo lá, né? É. E aí, desde criança, ele tinha contato com irmãos, com primos, e às vezes começava a comparar, perceber que o seu órgão era menor do que os outros. E aí chegou na fase da adolescência, da escola, tinha essa questão de tomar banho no vestiário, e continuava essa comparação, muitas vezes acabava sendo motivo de piada. Isso internalizando em vários pacientes, né? Enfim, e pior quando chega na adolescência, que a gente começa a assistir aqueles vídeos, Os né? vídeos. Cheio de pornô, performance, com uns membros enormes, enfim. E aí aumenta a comparação e ele percebe que não está, talvez, dentro da média, né? Então, muitos acabam se sentindo desconfortável em procurar ajuda, às vezes nem sabe que tem ajuda para poder melhorar a situação. Então, ela seria, a harmonização íntima, ela seria, na sua visão, uma necessidade ou os homens procuram mais por uma pressão social? Às vezes, uma pressão dele com ele mesmo ou da própria parceira, que fica, às vezes, olhando, nossa, ele poderia ser um pouquinho maior. O que é que você acha? Não, para muitas pessoas não é uma questão de necessidade, principalmente para quem está vendo de fora. Muitos homens procuram que já tem um tamanho razoável, Sim. bom, mas quer maior. Mas que é maior. Que eu acho que isso Porque- eu acho que é uma tara de todo homem, né? É. Porque eu recebo muitas pessoas em loja também que sempre que a gente tem algum produto que faça Uma capa para alongar, para aumentar a isso, espessura. é um item que sempre os homens procuram. Não, e Como o ter interessante maior, é mais que vários grosso. pacientes, eles fazem a primeira sessão, faz a segunda, e depois ele retorna na terceira para fazer uma visita lá no consultório. Eu falo, meu querido, essa chibata já tá bom demais. Não precisa mais fazer nada. Eles, não, mas coloca mais só 10 ml, porque acaba ficando no vício, eles veem De uma... sempre aumentar. É. Nossa Senhora. E outra coisa, quais são as queixas mais comuns que levam a maioria dos homens a procurar uma harmonização íntima? Seria o A tamanho? principal queixa é o tamanho. O tamanho, tanto o comprimento, porque tem duas coisas para a gente diferenciar, que é o paciente se queixar em relação ao comprimento, né, ao tamanho, e também ele se queixar em relação à espessura, à grossura, né? Muitos pacientes, eles têm uma questão com o volume
de, por exemplo, ir para a praia, para a piscina, não ter volume, ali o pessoal ficar resenhando com ele. Mesmo quando estão dormindo, em repouso. Isso. Quando tá flácido, Sim. basicamente desaparece. O cara fica procurando, cadê minha rola, cadê minha E rola, não e acha. não acha de jeito nenhum, né? Então, Mas eu já vi gente assim muitos- na praia e deve ser horrível pro homem isso, né? eu tenho alguns pacientes que são atletas que a queixa deles é quando vai subir no pódio. Por exemplo, atleta de natação. Acabou de sair e teve a premiação, fica ansioso, fica sem jeito, às vezes, de ir lá para o pódio para fazer a foto. Quando faz a foto, às vezes, fica sendo uma piada ali no grupinho deles, E o né? homem, o próprio homem, ele é anarquista, né? Sim. Eles, entre si, eles são os primeiros que ficam, né, brincando, tirando onda com um membro do outro. Sim. Então, às vezes, eles nem precisam, mas por alguns comentários, às vezes, vai internalizando e ele bota na cabeça que precisa. Muitos já estão na média ou acima da média, mas mesmo assim ainda querem para ter um pouco mais de volume. Nossa Senhora. Eu vi que uma vez o Lori Potra, né, o nome dela, Uhum. a esposa de Léo Santana, tirou uma foto dele na praia e o documento dele, assim, enorme já, sabe? E ela disse que na mesma hora apagou porque ela ficou constrangida de ter um negócio daquele tamanho e as mulheres estarem olhando. Então, assim, realmente os homens, eles têm essa fixação com o tamanho. E eu Sim. acho que a procura é tão grande por isso. Uhum. Porque eles... quem não Esses quer? dias, Eu esses dias vi encontro um várias... paciente Pode falar. que se queixava que ia pra academia e às vezes evitava fazer foto e tal. Tipo, ninguém prestava atenção na bermuda dele, por falta de volume, talvez. Mas era uma coisa que ele se queixava e aí, quando a gente fez o procedimento, na segunda-feira eu vi lá ele postando uma foto e pegando o volumão. Meu Deus, tá vendo? Então, assim, vai além, doutor, da estética, né? Sim. Mexe totalmente com a autoestima Completamente. do paciente. Um caso bem interessante, foi um dos meus primeiros pacientes. Hoje ele está com uma ferramenta imensa. Isso me tocou muito, tanto que eu postei até no Instagram na época. Ele tinha 28 anos na época, o ano passado, e teve a primeira relação sexual com a luz acesa só depois de fazer o procedimento comigo. Tá Ele disse, vendo? Soares, você mudou a minha vida, porque até então eu sempre transava com a luz apagada porque eu tinha vergonha da minha piroca. Eu acredito. Tanto é que tem mulheres que vão na loja e relatam também que às vezes sai com um cara e às vezes tem um pinto tão pequeno e acaba incomodando. Ele mesmo fica incomodado. Às vezes ela não tá nem olhando tanto para não constranger ele e ele mesmo se sente tão incomodado a ponto de gerar aquela situação, aquele clima Sim, sim. chato por conta do tamanho, né? Eu tô tentando eu tô tentando me segurar aqui para não comentar alguns casos. Não, mas pode falar, né? pode comentar. Fique à vontade. Perfeito. Que a gente está aqui para isso, para desmistificar realmente esse... Como eu atendo em vários estados do Brasil... Eu vi então, que você viaja bastante. Viu? então não tem problema comentar um casinho ou outro assim, porque não tem tô citando problema nome nem nada, né? Não. Mas para você ver como isso interfere na qualidade do relacionamento, enfim. Um paciente esses dias falou que parou de fazer swing com a esposa porque sempre que ele ia para um ambiente ou encontro de swing, ele percebia que o dele era sempre o menor e o mais fino. E mesmo ele perguntando à esposa se ele satisfazia ela completamente, e ela falando que sim, mas ele falou, Soares, as caras e bocas que ela faz com outros caras é completamente diferente do que ela faz comigo. Então, somou a comparação que ele fazia com outros caras e ainda a expressão de prazer que a esposa tinha com outras pessoas, né? Que realmente mexe, realmente mexe totalmente com a autoestima do camarada. Não tem como não, Soares. Mas me conta um pouquinho, como é que funciona esse preenchimento? Na prática, Perfeito. como é que funciona? Mas antes dessa pergunta, eu fiquei curiosa em outra pergunta, outro comentário que você fez. A mulher percebe quando o homem faz uma harmonização íntima, por exemplo, eu não sei o que você fez. Se eu olhar a olho nu, eu percebo o que você fez? Não. Não, Se né? você... Era uma curiosidade Se minha. for uma pessoa que você não conhece, pode não notar. Não vai Agora, se notar. for um esposo, uma namorada, Sim, que está lógico, constantemente sim. com ele, né? Sim, vai Quando perceber. pegar, vai perceber que está mais grosso, Sim. está mais firme, está mais... Suculenta. Digamos assim. Mas me conta, como funciona esse preenchimento? Me mostra. Perfeito. Ó, então,
nós fazemos o procedimento dessa forma. Primeiro, ele não causa dor. Por que ele não causa dor? Porque a gente faz a aplicação de anestésico local e logo em seguida faz uma pequena abertura com a agulha para poder, em seguida, entrar com a cânula. Eu vou lá para o fundo da pele e vou deixando o produto nessa região, tá? Então, a gente entrega o produto nessa área aqui e acaba dando um volume, aumentando a circunferência, deixando mais grosso, né? Entendi. E esse procedimento não causa dor. Não causa dor e outras perguntas que todo mundo faz causa dor? Não causa dor. Atrapalha a ereção? Não atrapalha, tá? Porque o pênis ele vai ficar ereto devido aos vasos sanguíneos que vai encharcar o corpo cavernoso de sangue para proporcionar a ereção. Então, a gente não ultrapassa o corpo cavernoso, que é uma estrutura mais importante que está lá profundo da pele. Dessa forma, a gente entrega o ácido hialurônico só mais externamente. A gente não coloca muito nessa região superior, que é onde tem os principais vasos, então não tem risco de gerar obstrução vascular. E também não atrapalha a passagem de urina, a passagem de sêmen, porque a gente não coloca tanto nessa parte inferior, por onde está passando o corpo esponjoso junto com a uretra. Então, ou seja, fazendo esse procedimento, não tem perigo nenhum do cara, tipo, não ficar infértil, não conseguir... Não. Não. O perigo que tem, que só aconteceu uma vez comigo, outras mais leves, mas a única complicação assim que eu realmente fiquei preocupado foi um paciente que teve uma infecção. Tá. Que aí você pode fazer o procedimento mais correto, com maior biossegurança. Se o paciente ele não tem os cuidados em casa, aí pode ter um probleminha. Entendi. Que esse problema que o paciente teve, eu até levei como elogio, tá? Porque o paciente fez o procedimento e eu falei, abençoado, segura essa piroca, não bota ela em nenhum buraco durante 10 dias. Aí, ele, tudo certo, doutor, não vou fazer, não vou botar ele em nenhum canto, tudo bem. Quando pensa que não, 3 dias depois ele me liga. Doutor, eu estava falando para o senhor que estava tudo bem, mas na realidade não tem nada bem. Cheguei em casa, minha esposa ansiosa para ver o resultado, ficou olhando, se desequilibrou e caiu de bunda na minha piroca. Tu acredita? Coitado, escorregou e acabou caindo de bunda nele. Mas não entrou não, né? Entrou. Entrou? Entrou e pegou infecção, uma bactéria da região anal. Pode uma coisa Meu dessa? Deus Aí assim, do teve céu. todo esse problema, mas no ela final eu recebi ela como tava elogio querendo ver o porque resultado mesmo, viu? ela queria experimentar a ferramenta nova. Queria. Mas aí a gente entrou com um tratamento e conseguiu controlar a situação. Ah, que bom, né? Então, pessoal, se vocês forem procurar a gente para fazer esse procedimento, a única questão mais importante é segurar a piroca. Segura essa piroca, por 10 meninos. dias. Imagina, você vai passar a vida toda com a Exatamente. piroca harmonizada, mais bonita, então pelo menos 10 dias não é nada, Não né? é, não. Outra coisa, você falou do ácido, né? Sim. Que é um produto, substância, não sei Sim. como chama. Ácido hialurônico que coloca. Uhum. Qual é a diferença dele para outros materiais que você usa para os procedimentos? Ótimo, perfeito. Cada produto, ele tem um objetivo específico. O nosso corpo, ele tem várias camadas. Por exemplo, o nosso rosto, ele tem a pele, tem gordura, tem músculos, tem o osso, né? Então, na harmonização facial, a gente utiliza cada tipo de procedimento, de produto, para tratar uma camada dessa específica. Então, eu tenho um produto que é para tratar a pele, eu tenho um produto que é para preencher lá na gordura, eu tenho a toxina botulínica, que é para relaxar o músculo, né? E no pênis é a mesma forma. O pênis, como ele é formado por várias camadas, para eu poder harmonizar ele e entregar um resultado mais satisfatório para o cliente, a gente acaba tratando várias camadas da região peniana. Então, por exemplo, o ácido hialurônico eu utilizo para preencher, para dar volume. Diferente do bioestimulador de colágeno, que eu aplico mais superficial para que esse bioestimulador dê uma tapa nas células da pele e diga, minha querida, acorde, produza mais colágeno para reduzir essa flacidez e deixar meu pênis mais firme, junto com o ácido hialurônico. Então, quer dizer que o ácido deixaria ele mais grosso, digamos assim. Isso, mais grosso. E o outro, maior. Não, ele aumenta também a espessura da pele, reduz a flacidez, porque às vezes, vocês que estão em casa aí, quando vocês forem fazer xixi, dá uma olhadinha na pele do pênis. Concorda que ela tá uma pele bem flácida, toda engelhada, né? Principalmente quando flácida. Então, a pele do pênis, da mesma forma que a pele do rosto, vai envelhecendo, vai perdendo colágeno e ficando flácida. Então, quando eu vou tratar o rosto, eu não trato só preenchendo para ficar artificial. Eu uso vários protocolos para melhorar
reduzir a flacidez. E a mesma coisa a gente tem que fazer na pele do pênis. Entendi. Até para que o resultado fique mais firme do preenchimento. Entendi. Me diz outra coisa. Após ser feito esse procedimento, ele é permanente ou existe uma manutenção que o paciente precisa estar voltando para estar fazendo? Perfeito. Ótima pergunta. Ele não é Porque um eu acho que quem procedimento... faz não quer deixar de ter a Não. piroca. Vai Eles ser ficam seu viciados. cliente para o resto da vida. É verdade. Eles ficam viciados. Não é um procedimento permanente. E isso é maravilhoso, porque tem um produto que se usa na área da estética, que é um produto permanente chamado de PMMA, que não utiliza esse produto, tá? Esse produto que ele é permanente, ele pode entregar um resultado maravilhoso para o paciente, mas se tiver algum problema, tem que retirar na base de cirurgia, que foi o caso de algumas famosas que, vez e outra, aparecem com preenchimento de bumbum com PMMA. Eu vi o alguns nosso casos. protocolo, a gente não utiliza nenhum produto permanente, são todos temporários. Dessa forma, se tiver algum problema, tem como a gente reverter e também ele tem que ficar fazendo uma manutenção. Entendi. Até quantos centímetros você consegue aumentar o pênis do camarada? Ó, E grosso, deixar ele grosso. deixar ele mais grosso, né? É. Então, com ácido hialurônico, somando algumas sessões, eu não consigo fazer isso já na primeira sessão, entregar Entendi. 3, 4 centímetros, mas os pacientes que começaram comigo lá no início, a gente tem percebido um aumento aí em comparação com o antes dele, né? O primeiro antes, num ganho de 2, 3 centímetros com tranquilidade. Entendi. Isso em comprimento. E também, aliás, isso em circunferência, em grossura. Tá. Mas também tem como a gente aumentar o comprimento dele. Flácido, que geralmente é o que o homem quer também, muitos homens desejam aumentar o comprimento dele. A gente consegue aumentar o comprimento dele no estado flácido. Porque da mesma forma que o nosso rosto ele forma rugas, né? E a gente aplica toxina botulínica, o famoso Botox, para relaxar e não formar rugas, o nosso pênis ele também tem tecido muscular. Por exemplo, lembra aí vocês que estão em casa, ó. Quando está muito quente, o saco escrotal ele encolhe ou fica todo relaxado? Ele fica todo relaxado. Quando está muito frio, ele encolhe todinho para aquecer o testículo, deixar mais perto da cavidade pélvica. Então, quem faz esse relaxamento e contração do saco escrotal é um tecido muscular, que também está presente aqui revestindo o corpo do pênis. Aí nós aplicamos toxina botulínica no corpo do pênis, nessa região muscular, para que ele deixe o músculo bem relaxado e em estado flácido ele não vai encolher tanto. Não vai ficar Isso para o homem é maravilhoso. Sim. Porque vários homens, quando vão ter a primeira relação sexual com uma pessoa desconhecida e tal, às vezes bate uma ansiedade louca, Sim, querendo performar sim. muito bem. Exatamente. A ansiedade vem, encolhe ainda mais, e ele, meu amigo, apareça, e o E ele pinto não foi-se embora. aparece, sumiu. Então, com a toxina botulínica, ele fica lá longo, mesmo em estado flácido. Perfeito. Todos os pós-procedimentos de cada paciente, geralmente é da mesma forma, o tempo também para ter relação Não. sexual também, ou Não. depende do procedimento Varia. que ele vai fazer. Depende do procedimento, mas principalmente dos cuidados que o paciente tem e também da qualidade de vida que esse paciente tem. Recentemente eu atendi um casal gay e os dois caras tiveram um pós completamente diferente. Um fez 5 minutos depois, o outro fez também o procedimento comigo. Os dois estavam na sala, atendi um, depois atendi o outro, só que fazia muita atividade física, se alimentava bem, então o corpo não estava tão inflamado, e o outro trabalhando muito, está numa fase de vida que está só focado no trabalho e a saúde está deixando um pouco de lado, né? E aí a gente percebe que quando o paciente ele não se alimenta bem, não dorme bem, não faz atividade física, não se hidrata bem, a gente tem um processo de pós um pouquinho mais chatinho, mais lento Do que de o se outro. recuperar do que o outro. Tá vendo? Em relação à sensibilidade, doutor, quando faz esse procedimento, o cara perde um pouquinho a sensibilidade nas suas Não, relações? É questão de ereção, prejudica a ereção? Não, de forma alguma. Até melhora porque ele olha para E se sente, né, mais másculo. ele olha para a piroca dele, mesmo flácida, ela já está mais apresentável. Então, isso já vai mexendo com a autoestima e a confiança dele, né? O que acontece é, no pós-procedimento, como a gente aplicou anestésico, ele sentir uma certa falta de sensibilidade no
no pós-procedimento em si, né? Ou se ficou muito inflamado, ele pode perder um pouquinho a sensibilidade ali no primeiro momento, nos primeiros dias, mas volta ao normal. Que não Então, é comum acontecer, mas se acontecer, está dentro ainda do esperado. então quer dizer que diante dessas informações, eu vejo que a maioria das pessoas, dos homens então que procuram, isso aí você vai me esclarecer agora, procuram você por realmente estar insatisfeito, inseguro com o tamanho, querendo melhorar sempre a performance, né? Sim, vários pacientes eles estão insatisfeitos com o tamanho e acabam nos procurando. E tem aqueles que têm um tamanho legal, mas querem fazer só para questão de estética mesmo. E qual é um dos maiores assim, mitos que tem sobre a harmonização íntima? Que você escuta assim, às vezes as pessoas falam, nossa, eu não acredito que as pessoas estão falando isso. Porque sempre tem, né? Tem. É um paciente que tem um pênis abaixo da média, eles imaginam que na primeira sessão, ou que no geral eles vão ter um pênis igual de Kid Bengala depois desse procedimento. Então isso não acontece, tá? A gente acaba melhorando a estética da região, a gente acaba engrossando, mas não tem como mudar completamente a anatomia do pênis. Entendi. Falando em Kid Bengala, agora eu lembrei, uma vez eu assisti um podcast com ele e ele falou que o tamanho do pênis dele, às vezes, incomodava ele nas relações. Sim. Então, ou seja, tudo tem que ter um limite, né, doutor? Porque às vezes eu acho que o homem quer fazer tanto e se preocupa tanto com o tamanho. É legal, o tamanho é muito importante. Eu acho que realmente faz uma diferença incrível, não só para a autoestima desse homem, mas para o relacionamento dele, para ele se sentir mais seguro com a mulher, para a mulher também se sentir mais... ter mais com prazer. Mais prazer, com mais desejo, né? Uhum. Mas a performance também do camarada ajuda muito, né? Sim. Porque às vezes... Não adianta, pessoal, não adianta ter um pau grande, Exatamente. grosso e não satisfazer de outras formas. Já dizia o pastor Cláudio Duarte, uma vez ele falou, ele disse, o que é que adianta você ter... É melhor você ter um pequeno brincalhão do que um grandão bobão. Verdade. Né? Então, os homens, eles têm realmente essa tara de tamanho, mas eles precisam também dar uma melhorada nas preliminares, né? Sim. Que também é tão importante numa relação sexual. Completamente. Tamanho é importante, mas as preliminares também é extremamente importante e às vezes a maioria dos homens pula essa etapa. Você como homem, me responde, é uma curiosidade. Por que você acha que a maioria dos homens pula essa etapa das preliminares? Porque é tão são importante. São egoístas, às vezes pensam É pela só... praticidade de querer só o vucu-vucu ali. Talvez passou a vida, principalmente os héteros, né? Eu acho que passou a vida toda assistindo o vídeo e acostumou o cérebro a ter um orgasmo rápido, que aí chega no relacionamento, talvez quer manter aquele padrão que ele já tem no dia a dia em casa, né? E acaba acelerando o processo e perdendo tudo de bom que está para oferecer. É verdade. Doutor, qual é o conselho que você daria para os homens que querem fazer a harmonização íntima? O conselho que eu dou para todo homem que quer fazer a harmonização íntima é que faça, mas fique lembrados que não pode ter relação já nos primeiros dias, tá? Porque muitos pacientes acabam procurando e quando vai chegando no segundo, terceiro dia, principalmente quem está muito no foco da academia, fazendo reposição hormonal, a testo bate um pouco mais forte, né? Então, às vezes eles querem fazer e isso acaba interferindo tanto no resultado como também corre risco de pegar uma infecção. Entendi. Além de procurar um profissional que conheça, que domine as técnicas, conheça bem a anatomia da região. Isso é de extrema importância. O profissional escolhido para isso aí, eu acho que é o primeiro passo a se pensar. Antes mesmo de dizer que tamanho que eu vou querer, qual vai ser o resultado final, é o profissional. Até porque é um o órgão procedimento, totalmente apesar sensível. de ser estética, a gente tem que pensar primeiro aí na saúde Sim. Do paciente. Existem contraindicações para fazer o procedimento? Paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia, paciente que está com problemas de hiperplasia prostática, basicamente esses. Caso não esteja com saúde no momento, é melhor fazer logo o tratamento de alguma patologia para depois nos procurar. Entendi. Outra coisa, qual é o tamanho, a média do tamanho do pênis do brasileiro? Pronto. Do brasileiro, a gente tem uma média mais ou menos de 14 centímetros. Tem artigos que falam 13, 14,5, 15, mas do brasileiro, 14 centímetros. Em cada país, varia um pouquinho, né? Entendi. E existe um tamanho que você considere ideal
que os homens também considerem ideal, aí eu quero o pênis, o tamanho ideal é esse aqui, ou você acha que isso é mais uma questão social, imposta para os homens? O que eu percebo no No consultório consultório, é. é que o termo 20 centímetros mexe muito com eles, né? Eles acham que ter 20 centímetros, muito próximo de 20 centímetros ou mais que 20 centímetros é algo que vai melhorar ainda mais a performance sexual. Então, eu vejo que eles tentam muito chegar muito próximo desse número, né? Mas isso vai muito do relacionamento. Em relação se você está satisfazendo a parceira. Entendi. Mas o tamanho médio já é um tamanho legal. Eu acho que quando 14 passa para casa centímetros. dos 20, realmente já mexe, né? É, Inclusive até com a mulher. 20 centímetros, nossa, né? sim, sim. Só que para as mulheres, às vezes, gera um certo desconforto, né? Sim, pelo tamanho, É. né? A gente prefere que seja mais Mais grossinho do grosso. que maior. Tá vendo, pessoal? As mulheres meninos, preferem. Meninos que estão assistindo. Fala novamente viu? aí pro pessoal. Meninos que estão assistindo, eu vou falar como opinião e como opinião própria e de conhecimento de 17 anos dentro de loja de sex shop. Para nós mulheres, é melhor mais grossinho, ou seja, quanto maior o atrito, melhor entre a penetração, né, a pepeca e a piroca, do que um tamanho maior. Às vezes, quem tem um pênis muito grande chega até a incomodar no ato da relação sexual. Sim. Então, é melhor ele mais grossinho, que ele dá mais prazer. Me conte agora um caso assim que você diz assim, nossa, eu acho que eu não vou viver isso mais na minha vida, de algum paciente, eu não vou ver mais isso. Um caso que você já atendeu, que lhe surpreendeu, que marcou sua trajetória. Ah, eu tô É doido tão- pra falar. É tão cabeludo assim, é? Não. É só Pode não, falar. Não, é porque eu tô com um na cabeça, mas eu acho que se falar fica muito... Não, pode falar. 1, 2. É, né? Pode ser até mais de um caso, que você acha assim. Eu vou falar porque isso aqui pode agregar no conteúdo, as pessoas vão gostar, vão se surpreender, vai impactar Sim, o programa. sim. Pode falar. Ah, é perfeito. Aqui a gente não tem papa na língua. Não, é porque quando mexe com autoestima masculina, Sim. com o ego do homem hétero, exatamente. é complicado, né? Eu vou contar como forma educativa, tá? Tá. Uma paciente me procurou, já fazia procedimento comigo e disse, Soares, vou levar meu marido maravilhoso para ver se tu convence ele a fazer o procedimento. Porque eu quero que ele faça o procedimento. Eu preciso ter umas gargalhadas mais verdadeiras à noite lá em casa, né? E aí, Ou seja, ele ela estava coitada, né? necessitando. Exatamente. Ela estava. E aí ela falou, Soares, agora a gente faz o seguinte, se ele não quiser fazer o procedimento, você insiste. Até você meio que disse que vai fazer de graça só para ter a foto dele de antes e depois no portfólio, que depois eu me resolvo com você. Tipo assim, depois eu te pago. Exatamente. E aí aconteceu, eu fazendo o procedimento dela, né? A parte íntima feminina dela, ela na posição ginecológica, a gente se conversando assim só pelos olhares, Aham. e eu aguardando ela dizer, fala nesse momento. E aí chegou o momento que ela olhou para mim e eu percebi que era nesse momento que eu tinha que fazer o convite para ele, né? E aí, eu digo, fulano, vamos organizar para fazer o preenchimento. Eles, não, eu sou uma metralhadora em casa, não é, amor? Aí, na posição ginecológica, eu olhando para ela, ela olhou para mim e só fez um, E aí foi muito constrangedor, porque ela que já estava levando, ela que estava fazendo todo o processo para ver se ele fazia, e no final... Veja Ficou que nessa. insatisfação, né? Pois é. Ele Mas não no fez. Fez. Fez? No final eu falei que ia presentear o casal, tudo mais. Fiz, depois ela me enviou os pagamentos e também um feedback maravilhoso. Que coisa boa. Que estava tendo várias gargalhadas contínuas, várias vezes, no decorrer da semana. É porque o homem, a gente vive numa sociedade machista. Então, os homens, eles... apesar que isso vem sendo quebrado. Não, tem muitos que percebem que precisa de melhora e nos procura e beleza. E tem outros que, mesmo recebendo umas dicas assim... Não, a gente tem que fazer assim, É. ó, né? Saculejar. Ainda Meu filho, não percebe. acorde, né?
Então, assim, voltando ao que eu estava falando, então, assim, as pessoas, a sociedade impõe realmente muita coisa para o homem. Eu acho que ele tem uma carga de um peso social muito grande. O homem não pode chorar, não pode manifestar sentimentos, tem que estar mostrando a masculinidade o tempo inteiro. Então, eles crescem com essa ideologia. Sim. E aí, quando chega na fase adulta, na vida sexual, isso mexe totalmente com esse homem que às vezes não tem isso que a sociedade diz que é para ter, né? Então, eu acho que é por isso que está crescendo tanto, porque as pessoas também estão abrindo a mente Sim. para a harmonização íntima, para se permitir, na verdade. Porque isso não é, eu falo para todo mundo, não é questão só de estética, é autoestima pura. Não, é completamente. Eu falo hoje que a gente faz um procedimento de estética, mas que o objetivo final é trabalhar a autoestima do paciente. Todo paciente que faz, ele tem uma mudança aí na autoestima e na confiança masculina que você percebe claramente com um sorriso dele quando ele retorna para o retorno, né? Imagina. Para avaliação. E como eu falei, o homem que faz isso aí, jamais ele vai deixar de ser seu paciente. Sim. Porque ele não vai querer voltar com a piroca da estaca zero, né? Uhum. Ele vai querer estar sempre, no mínimo, mantendo. É. Outra coisa que eu acho de extrema importância a gente falar, a escolha do profissional por preço. Porque não só na sua área, mas em toda a área hoje em dia, as pessoas vão muito por preço, estão pesquisando muito por preço. Então, eu acredito que na sua área os riscos são enormes quando alguém vai pesquisar um profissional para fazer esse tipo de procedimento por valor. Então, quais são esses riscos, doutor, que esse paciente pode estar correndo, escolhendo esse profissional pelo preço? Perfeito. Já aconteceu de profissionais que tiveram intercorrências, que a gente que é da área, né, acaba sabendo, tendo conhecimento, de profissionais que faziam procedimento, nunca fizeram um curso presencial, mas viram uma palestra, fizeram um curso online, mesmo sem a prática, e estavam executando os procedimentos e gerando algumas complicações. Isso é algo que pode acontecer, o profissional executar o procedimento sem ter tanta habilidade e conhecimento, né? E também de estar utilizando produto que não é o produto correto para estar fazendo a aplicação na região, né? Ou às vezes não é um produto correto para aplicar em nenhuma região do corpo, mas acaba utilizando para deixar mais barato o procedimento e isso acaba gerando alguns problemas. Entendi. Você faz muitos procedimentos, né? Então já está nessa área há muitos anos. Qual é a tua visão hoje? O que é que mudou de lá para cá, nessa área da estética? Qual é a visão, a leitura que você tem agora? As pessoas estão procurando mais por qual motivo, além da estética? Sim. Principalmente por autocuidado. Eu acho que as pessoas antigamente se preocupavam muito em sobreviver, né? Em manter uma casa, manter um relacionamento, mesmo um relacionamento já falido, né? E hoje as pessoas estão mais livres, estão mais independentes financeiramente e conseguem optar para ter um cuidado maior de si mesmo, né? Antigamente as pessoas, mesmo num relacionamento que não tinha mais futuro, mantinham porque não tinham outra opção. E hoje em dia, principalmente as mulheres, eu vejo que estão mais independentes, se não está bem no relacionamento, acaba e vai procurar melhoras, enfim. Então, acho que o autocuidado está sendo muito utilizado hoje em dia, né, para cada pessoa, e eles estão sempre procurando melhoras. É verdade. E eu acredito que a tendência é isso melhorar. Sim. Cada vez mais as pessoas se cuidando, as pessoas querendo melhorar, cuidar do próprio corpo, e isso afeta totalmente a nossa autoestima, né? Sim. Eu recordo que há pouco tempo atrás era vergonhoso para o homem procurar um procedimento estético, porque estava muito associado com o feminino, né? E hoje em dia eu vejo o pessoal falando na internet, dando dicas de autocuidado, de procedimentos que fizeram, do que fez, do que não gostou, do que gostou, e fazendo indicações, né? Então, a internet também ajudou bastante a melhorar esse pensamento. E na nossa vivência também, viu? No nosso segmento de sex shopping também. Hoje os homens procuram mais, eles sentem a necessidade de inovar, de inovação, que antes a maioria do nosso público era feminino, né? Então você vê que essa evolução está sendo de uma forma geral e isso é muito bom. Sim. As pessoas cada vez mais se cuidando do próprio corpo, cuidando da autoestima, cuidando da mente. Você falou isso, eu lembrei de uma paciente que ela falou que sentia mal porque queria utilizar brinquedos, mesmo o marido até satisfazendo em alguns momentos,
mas queria utilizar brinquedo porque gostava mesmo Sim. de ter novas experiências. Uhum. Mas o marido sempre associava que ela queria utilizar brinquedo porque ela não gostava do tamanho do pênis dele, que era pequeno e fino. Então, para você ver como pequenas coisas que É. internaliza na cabeça de um homem, né, podem interferir num relacionamento. Talvez agora, depois que passou por você, que deixou a piroca dele maior, Uhum. ele agora não tenha esse preconceito com o vibrador, né? Sim, Mas isso aí é muito recorrente. A maioria dos homens, eles veem o vibrador como concorrente. sim. E eu sempre falo, gente, é a sua duplinha no jogo. Quando você Uhum. cansar um pouquinho, usa um pouquinho o vibrador. Sim, isso sua acaba performance- até melhorando, Sim, com- retardando a ejaculação. Sim. Na verdade, ele trabalha muito essa questão do controle da ejaculação. Porque, Uhum. às vezes homens procuram a loja e falam assim, ai, porque eu tenho uma ejaculação precoce. A gente diz, quanto tempo você demora para gozar, para você tentar entender o que é uma ejaculação precoce? Ah, eu passo 10 minutos numa relação. Não é ejaculação precoce. Então, às vezes, a ansiedade atrapalha muito também, Sim. né? Esse homem. Porque fica ansioso demais para aquela relação. Tem homens que às vezes nem aproveita o Não, ato sexual porque não. ele quer tanto agradar, Sim. performar bem, que esquece de aproveitar o momento. Exatamente. Uma curiosidade. Qual foi o maior tamanho Hum. que você já conseguiu deixar nos seus procedimentos no pênis do homem? O maior tamanho, 18, 19 centímetros. Para ter noção, uma lata de Coca-Cola, ela tem 20 centímetros. Não é isso? Acho que é, né? E esse, ele ficou com 18, 19. Deixa eu te mostrar. Quase encaixa aqui no Menino. microfone. Ficou bem, Ficou sim, viu? sim. A esposa adorou. Com certeza. Quem é que não vai gostar? A esposa adorou. Quanto mais grossinho, mais prazer. E em relação a tamanho, assim, que eu já vi, que já trabalhei, foi com de 25. No Geralmente, caso, eu você fiz- fala 18, a circunferência, circunferência. né? Sim, entendi. E de tamanho, 25 centímetros. Nossa, muito grande. Grande, né? Já pensou? Grande e grosso desse jeito. E ficou. A mulher tá no céu, né? Não Ficou precisa de agora mais nada. grande e grosso. Menina, Porque antes era arrasou. só grande. Tá vendo? Outra dúvida. No caso, esse tamanho que você falou foi o que você conseguiu chegar. Isso. Dentro- Ele tinha 15 centímetros, ficou com 18. 18,5. Aumentou 3 centímetros e Sim, meio. é muita coisa para É. circunferência. Agora, em várias sessões, tá, pessoal? Para a gente ter um ganho desse, são necessárias várias sessões para a gente Em média, chegar. quantas? Tem? Ou é, é 3 relativo? sessões, mais então ou menos, a é gente pouco. chega. Agora, varia muito do tamanho do... Isso é importante falar. Certo. Porque chega paciente com esse tamanho, tipo, No 9 caso, você fala o centímetros tamanho de comprimento. Tá. Paciente chega com esse tamanho aqui e ele quer ter um ganho de circunferência muito intenso, né? Aham. Só que, beleza. E às vezes chega paciente com ele flácido com 16, 17 e quer ter o mesmo ganho de circunferência colocando a mesma quantidade de produto que o paciente Não com vai pinto chegar. pequeno Chega? fez, né? Não chega. Então, às vezes a gente trabalha num protocolo inicial com a média aí, por exemplo, de 10 ml. E 10 ml para esse paciente, ele vai se distribuir completamente em comparação com esse, né? Então, esse aqui, para ficar mais grosso, mais calibroso, vai ser necessário uma quantidade maior de produtos produto. e mais sessões. Entendi. Porque às vezes chega um paciente com pinto longo e a gente faz um procedimento e ele depois finaliza dizendo: eita, achei que com 10 ml eu ia ficar mais grosso. Uhum. 10 ml fica mais grosso se o pinto for menor, né? Entendi. Curioso, né? Agora, outra curiosidade. Dentro do teu consultório, não agora o que você já fez para deixar Sim. maior, mas o que você já viu, qual foi o maior tamanho que você... Sem começar a fazer o Sim. procedimento. O maior tamanho que você já viu e o menor tamanho que já chegou até você. Porque eu já vi casos de homens que praticamente só tem a pontinha, Uhum. como se fosse o clitóris ali. Você já pegou algum paciente assim? Já. Já. Sério? E foi bem complicado. Eu sou enfermeiro de graduação, né, como a gente falou inicialmente. Então, esse caso especificamente, enviei para o urologista porque precisa de um acompanhamento mais completo, né?
Mas já trabalhei com pênis de 5 centímetros, 4 Ereto ou... Ereto. Meu Deus, tá Pequeno, vendo como né? isso é importante? É. Gente, isso é vida para um homem. E- Isso aqui é e voltar hoje, a viver. Foi o paciente que eu te falei que ele só teve relação sexual com a luz acesa depois de fazer os Sim. protocolos, né? E hoje ele tá com uma ferramenta bem legal, depois eu te mostro. Meu Deus do céu. E o maior que já encontrei flácido foi um de 18 centímetros flácido. Imagina, flácido. Sério? É. 18? Gigante, né? 18. Ele flácido. ereto, esse pênis vai para que tamanho? Ele não crescia tanto, porque tem pacientes que encolhe muito quando tá flácido e quando fica ereto ele cresce muito, né? Já tem pacientes que quando tá mole não cresce tanto, aliás, já é grandão, e quando enche de sangue só aumenta a circunferência, só fica mais grosso e mais rígido, mas o tamanho não muda tanto. Então esse paciente, tipo, ele tinha 18, mole, né, flácido, e quando tava Meu Deus, durão, isso aí é pra esconder dentro de uma cueca. Como é que faz, hein? Não faz, né? Bota pra trás. vai colocando assim ao lado, Ao vai lado. puxando do outro, né? Vai arrumando, tentando arrumar, dando aquela garimbada, né? Meu Deus. Esse pênis maior, com o passar dos anos na flacidez, porque a pele também fica flácida, né? Imagina como não vai ficar. Sim. E acaba, em alguns casos, tendo, principalmente para os pacientes que não cuidam aí da saúde, ele acaba tendo aquele famoso duro, mas que fica com aspecto macio, fofo, né? Porque quanto mais longo, mais sangue precisa para deixar ele mais durão. Meu Deus. Então, volto a dizer, estética íntima para os homens. Dr. Soares também faz para as mulheres, Sim. né? E gente, a transformação, vocês precisam ver o que é que esse homem faz. Eu já vi Isaac algum. viu, né? Eu vi alguns resultados. E é, assim, uma transformação extraordinária. É pouco tempo para muito conteúdo, porque ele é garibadíssimo. Então, a gente vai tentar trazer ele, porque a agenda desse homem aqui é lotada, para tentar trazer você para a gente falar um pouquinho sobre a feminina. Ah, vai ser um prazer. O preenchimento de glúteo também está super em alta, né? E transforma realmente. Eu vejo mulheres que não têm bunda nenhuma e que você deixa uma coisa assim, perfeita. Sim. E que elas utilizam muito isso para jogar o charme na hora da relação Sim, sexual. Eu com vejo vários pacientes, certeza. depois que a gente faz 1, 2, 3 sessões, elas chegam na maior alegria. Ó, foi maravilhoso, meu marido achou isso, em tal posição ele percebia mais a mudança. Sim, principalmente de 4, né? Eu acho que Sim. aquele bumbum harmonizado, bonito, fica uma coisa linda. Uhum. Sem dúvida. Eu tenho uma relação muito boa com os pacientes. Geralmente o pessoal acha que vai chegar no consultório e é algo muito sério, muito formal. Só que é tão fluido o procedimento, tão natural, que a gente acaba conversando durante o procedimento e brincando e resenhando e falando sobre a vida. E eu falo que às vezes lá é tipo uma terapia. Sim, Porque sem você vai para dúvida. lá, a gente conversa tanto enquanto eu faço o procedimento, que Eles logo acaba acabam passando tempo, né? confidenciando muita coisa, né? Então eu acabo ficando muito próximo dos pacientes e eles acabam contando algumas histórias. E principalmente quem faz a harmonização glútea acaba contando essas histórias em relação à percepção do marido, como ele enxerga, enfim. Então já teremos tema para um próximo podcast com o Dr. Soares, viu? Eu vou cobrar para fazer Com pra certeza, feminina. com certeza. Me responda a última coisa só para a gente finalizar, porque o assunto é muito... Dá vontade da gente continuar o assunto tão gostoso que é. Quem mais procura você para fazer o procedimento? É a mulher quem paga para o marido fazer, o parceiro, ou é o próprio homem quem toma a iniciativa de fazer o procedimento? Não, principalmente é o homem que percebe que precisa melhorar, principalmente por ele e também para agradar o parceiro ou a parceira, mas acontece também das mulheres convidar, bora marido, vamos Sim. que podemos, da mesma forma que eu estou me cuidando, a mulher às vezes chega para o marido e fala, né? Da mesma forma que eu estou me cuidando, você pode se cuidar também, né? É uma forma educada de dizer, quero um negócio mais grosso. Sim, vamos Vá lá em melhorar. Soares para encher. Sim, né? Exatamente. Soares, muito obrigada. Adorei muito mesmo. obrigada Foi por você maravilhoso. ter aceito, viu? Eu me senti Com muito certeza. honrada, porque a agenda desse homem aqui é lotada. Não, eu vou estar com você direto Se agora. Deus quiser. E é isso, gente. Estamos terminando mais um
Podsex. Eu queria que você desse só um alô pro pessoal, ou uma última mensagem que você queira passar, convidar as pessoas para conhecer Sim. o seu trabalho, falar do seu Instagram. E é isso. E até o próximo programa. Pessoal, convido vocês a conhecerem aqui o nosso consultório, tá? Atendemos em João Pessoa, mas também em outros estados. E uma mensagem importante. Quando você chega para sua esposa para perguntar o tamanho tá satisfazendo você, meu amor? Às vezes, quando ela fala que sim, é por educação. Sim. Sim. E eu acho que se tá perguntando é porque ele mesmo já tem dúvida. Isso aí, quando tá perguntando é porque ele já sabe a resposta. Sim, Mas por educação, ela fala que sim. exatamente. Muitas podem estar se satisfazendo, tá? Mas a grande maioria, e às vezes eu olho lá e eles, doutor, eu vim porque eu nem preciso, tá? Eu perguntei à minha esposa, ela disse que eu satisfaço muito ela, aí eu olho assim, eu digo, foi educação. Foi educação. É verdade. Então é isso. Então já fica aí o próximo programa para acontecer com ele. Um beijo enorme no coração de vocês. O próximo podcast vai ser perfeito. Não vou dar spoiler, mas aguarde que vem muita coisa boa por aí. Um cheiro grande e até a próxima. Um abraço, pessoal. Foi ótimo estar aqui com vocês.